Olá pessoal, o Portal RSN entrevista agora o seu Adrianos, que é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa competição de tracker track. Então eu quero perguntar primeiro para o senhor como que surgiu essa ideia de puxar pesos com os tratores. Tá. Não é exatamente isso. A ideia não era puxar com tratores. A ideia desse esporte é tão antigo que na época não tinha trator. Eles começaram a puxar com cavalo. No início do século XX, 1910, 1915 e 20, surgiu nos Estados Unidos uma conversa entre produtores, quem tinha o cavalo mais forte, tal. Eles queriam saber qual cavalo era mais forte. Então eles puseram uma caçamba no chão, alguma coisa, e colocaram pedras em cima. E o cavalo puxava. Desse jeito surgiu o esporte de medir força de tração agrícola, vamos falar. Mas começou com o cavalo. Depois, nos anos 50, mais ou menos, já surgiu os tratores. Então, os produtores americanos trocaram os cavalos por tratores e começaram a competir com tratores. Assim surgiu o esporte track-track. Na verdade, o esporte, o nome original é tractor pulling, não, a palavra em inglês, mas ele mudou dos Estados Unidos para a Holanda, principalmente para a Holanda, que era o primeiro país europeu que adotou o mesmo esporte, em 1900 e, deixe-me lembrar bem, 70, eu acho. Eu fui na primeira competição olhar, era uma demonstração, não era ainda uma competição. Aí eu fiquei apaixonado. Aí desde aquela época a gente começou lá na Holanda. Então, nesse ano surgiu na Holanda. E aí esparmou para a Europa, rapidinho, para a Alemanha, todos os países europeus estão fazendo isso. Assim mas a berça é a Holanda na Europa. E assim como na Holanda, no Brasil a gente também chama de tracker track, né? Nos dois países é o mesmo nome. Por quê? A ideia de fazer esse aqui em Brasil surgiu primeiro como os pessoal do Olambra, tá? Só, como que eu era o único em Brasil que tinha realmente experiência com track-track na Europa, eu competi 3 anos na competição europeia antes de mudar para o Brasil. Eles me conheciam, sabiam que eu sempre falando de track-track, né, que era uma paixão. Aí eles falaram, Adriano, me ajuda nós a organizar a primeira competição na Olambra. Então, a primeira competição acho que foi em 93, se eu não me engano, 93, acho que foi na Olambra. Mas foi com ajuda nossa, tal. Aqui que era a ideia. O pessoal da Olambra fez o primeiro carreta, porque se precisa um carreta para puxar os tratores, para parar os tratores. Aí eu combinei com eles que eles iam fazer o carreta e eu ia fazer o trator. Adaptar o primeiro trator brasileiro que não era o original trator. Eu trouxe o trator de Mato Grosso do Sul, eu moro no Mato Grosso do Sul, para Olambra para mostrar como que faz adaptar um trator nesse esporte. Aí surgiu a ideia, esparmou para o Brasil. Mas os tratores, eles podem ser tantos os tratores agrícolas comuns ou eles sempre precisam de uma alteração para participar das competições? Não, para participar na competição existem várias categorias. Existe a categoria agrícola, que não pode ter muito mexida, um pouquinho adaptada, às vezes abre a bomba injetora um pouquinho, mas é limitado. Aí depois tem outras categorias cada vez mais modificadas, até que chega numa categoria que não é mais muito a ver com trator. Aí era um chassi de um trator, mas meio feito artesanal, um eixo talvez de um caminhão e um trator, os 3, 4 motores de um carro. Então não tem mais nada a ver com trator. E em torno de quanto que custa para fazer essas alterações do trator? É muito caro? É um trabalho difícil? O trabalho é muito difícil, principalmente no Brasil, porque em contrário do que na Europa, onde que é muito descartável as coisas. A gente na Europa, nos Estados Unidos, usa um motor 4, 5, 6 anos, quando começar a ficar um pouco mais velho, joga fora, compra outra. Aqui em Brasil não, aqui em Brasil é retificado, é refeito, porque vamos fazer de novo. Então as coisas, o esporte é caro para aplicar se não é agrícola. Se é original do lavoura, que você usa dia a dia,
aí tudo bem, é razoável, dá para fazer. Mas as categorias adaptadas, eles são caros sim, eles são muito caros. E o que o senhor está achando da competição de hoje? Como que está o nível dessa competição? Não, o nível já está bastante elevado. Começou bem simples quando nós começamos em 93, nós estamos agora 20 anos para frente. O nível é nível médio, vamos falar. Não compara ainda com a Europa, onde tem trator 10 mil, 12 mil cavalos. É, trator adaptado. Tem trator com 2, 3, motor de avião, V12. Então, são bem outra categoria, mas lá é profissional praticamente. A organização Europa, você compara com a organização de Fórmula 1 e também com quase o mesmo dinheiro. Você lá não compete com menos de 500 mil euros, 400 mil euros. É absurdo aquela top de categoria. Então nós não estamos nesse nível ainda. Eu acho que vai evoluir. O mais bonito ainda aqui do Entre Rios, que eles adaptaram já uns 2, 3 anos para trás uns tratores e já começamos a participar. Já é, pelo que eu falei com a organização, já é o 5º lugar do Brasil que hoje tem competição de track-a-track. E tem tudo para expandir ainda. Sim, com certeza. Muito obrigada, seu Adriano. E continuem acompanhando o portal RSN na cobertura dos 70 anos de Entre Rios.